Quando a gente olha a história da primeira carta de Pedro, Pedro está escrevendo a uma igreja, a um grupo de irmãos da diáspora ou da perseguição. Cristão que estava sendo perseguido, estava praticamente por toda a Ásia, cristão fugindo desesperadamente para tentar salvar a sua própria pele. E desde o início, a gente olha o livro de Atos, que é a história da igreja apostólica. Você vai encontrando a perseguição à igreja, né, de todas as formas. Quando chega até o século 14, 15, você vê uma perseguição muito forte de cristãos morrendo. No Império Romano, durante muito tempo, o espetáculo, né, do domingo era cristãos sendo mortos ou sendo estrangulados por animais. Enfim, era uma perseguição que aparentemente os cristãos iriam sucumbir, mas os cristãos venceram, porque a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo e a igreja jamais será vencida. Em nossos dias há uma perseguição bem velada. Isso é assustador, porque como pastor e teólogo eu creio que a perseguição que a igreja sofre hoje, ela é mais séria do que a primeira perseguição, porque naquele tempo eles perseguiam, os cristãos eram mortos, mas eles não negavam o nome de Cristo. Pelo contrário, eles tentavam incuti-los para que eles negassem e morressem. No entanto, eles morriam sem negar o cristianismo. E a perseguição que vem hoje de uma forma velada, com a ideia de que o importante é até a igreja manter o amor, manter a tolerância, né? Os valores foram todos investidos hoje em todos os segmentos. Os valores foram investidos e até os pais perderam a autoridade com os filhos, na grande maioria. Os filhos ditam as normas, as ordens. Na igreja também alguns têm medo de assumir a liderança, e aí os que seriam liderados assumem a liderança sem experiência, sem conhecimento, sem fidelidade, sem firmeza, sem ousadia no Senhor. E aí nós estamos numa crise muito grande, né, de liderança ou de chefia. Algum tempo atrás, quando a maioria que estudou, quando a diretora de uma escola entrava na classe, vocês lembram como é que era? Sim. Todos ficavam em pé, não é isso? Hoje a diretora entra e sai, ninguém levanta. Não, nós somos normais. Então vieram com a ideia de que as professoras não eram mais professoras, viraram tias. Se viraram tias, perdeu o respeito e perdeu a autoridade, são tratadas como tias ou como tios, e aí perde a autoridade. No campo eclesiástico, quando alguém se posiciona, começa a achar que é fundamentalista, é radical, é muito forte, tem que haver tolerância, tem que haver isso, tem que haver aquilo, e aí nós temos uma salada grande, e que muitos líderes eclesiásticos não se posicionam mais com respeito a certos temas. Isso eu vejo que é uma perseguição à igreja muito grande, que é quando o próprio inimigo diz que é bom, que é agradável, tudo que é forma de pecado. Afinal de contas é um orgulho. O que Deus diz que é maldição, o pecador e o demônio diz que é orgulho. O que Deus diz que a igreja é sal da terra e é diferente e se posiciona de uma forma diferente, o diabo vem e diz assim: não, a igreja precisa ser tolerante, porque o amor, a tolerância, a convivência, ela vai sempre vencer, e aí nós somos iguais. E aí isso é uma perseguição velada, que a igreja deixa de ser sal, deixa de ser luz, deixa de se posicionar. Os pais vão sacrificando a ida à igreja para levar os seus filhos, basta ver o tanto de criança que nós temos aqui já, porque sempre tem alguns afazeres, e quando a igreja, o templo, a adoração coletiva é uma opção para os pais, ela deixa de ser tudo para os seus filhos. Quando o salmista diz no Salmo 122, 1, vamos lá, quem sabe de cor? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não negocia o ir à casa do Senhor. Ele diz: não,
Eu me alegrei quando alguém disse: vamos para a casa do Senhor. Então vamos. O Salmo 84, quando você lê, você descobre que os salmistas estão, os irmãos estão lá na Babilônia com saudade do templo, e aí eles vão dizer: Senhor, os pardais e as andorinhas encontraram espaço para fazerem ninhos em tua casa, mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. E diz: eu prefiro estar um dia no templo do Senhor do que 1000 dias nas tendas da perversidade. O Salmo 42:5, ele diz: eu me lembro de quando eu guiava, de quando nós íamos à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, era uma multidão em festa. Então é preciso que nós, os adultos, os mais velhos, organize a vida de tal forma durante a semana, que o domingo seja um dia todo especial para os nossos filhos. Mas a gente tinha que estar hora, não, depois da igreja, depois da escola, depois do culto, ou antes do culto. Só que o domingo tem sido um momento de supostamente descanso, né? Tem muita atividade que não deu para fazer durante a semana, então a gente vai fazer no domingo, e aí é o dia em que nossos filhos dormem até mais tarde, e aí a gente vai sacrificando, e aí a gente não sabe o preço que é estar na casa do Senhor. E aí literalmente, se nós temos só domingo 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, e aí durante a semana nossos filhos e netos, eles têm os sobrinhos, eles têm a semana toda com um contato de um mundo que, vamos lá, 1 Pedro 2,19, ele diz assim, 1 João 2,19, sabendo que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então domingo nós temos 2 horas na igreja aproximadamente, e durante você tem a semana toda os filhos que estão com os filhos do demônio, é fato, não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Éramos por natureza filho das trevas, como também os demais, disse o texto de Efésios, e aí nós fomos resgatados, e aí Paulo diz assim, nós fomos comprados, e aí Paulo diz, nós não somos mais de nós mesmos, nós somos de Deus. Então essa igreja de Cristo, ela é única, ela é apostólica, ela está no mundo inteiro, por isso que é chamada de universal, ela não negocia os princípios. E aí essa semana eu devo colocar uma mensagem que deve se perder, se você trabalhasse de forma rapidinho, as tragédias que foram esquecidas do Brasil. Você pega em 67 a história do Joel, que pegou fogo no centro de São Paulo. Depois você pega em 64 a tragédia aqui na Serra das Araras, que morreram mais de 2.000 pessoas, e 1.400 ficaram soterradas até hoje, aqui na Serra das Araras, né? 2013, 2011, né? 2019, a história da Boate Kiss, morreram 200 e poucas pessoas, e aí vem mais logo, passa com certeza essa tragédia também, essa enchente do Rio de Janeiro, que está chegando perto de talvez uns 150, 200 pessoas, aí não sabe ainda, mas logo também será esquecida. Então pega Deus, a própria natureza, tem hora que a Bíblia é um chicote da natureza. Não estou dizendo que mas é preciso que se pense nisso. O estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, outro dia, estava sofrendo de seca, e agora está sofrendo de enchente. E a Bíblia diz, em Romanos 1, leia lá, que a Bíblia diz que Deus entrega uma disposição mental, e Deus leva à morte os que aprovam, e os que concordam, e os que fazem leis. Isto é bíblico. Juízes diz que, olha, são passíveis de morte, é o que a Bíblia diz. É verdade que Paulo diz aos Coríntios capítulo 6, que tais fostes alguns de vocês. Então a nossa família, nós da nossa família, temos uma responsabilidade absurda com as nossas crianças, que são educadas na igreja e que sofrem essa pressão mundana, e que vai dizendo que é natural e que é normal. E as crianças inocentes, elas começam a achar e a acreditar que, olha, é amável, é apaixonante, é extraordinária, é boa, dá para conviver com isso. A igreja é muito castradora, como já ouvi essa palavra, que a igreja é castradora, que a igreja é radical, que a igreja é isso,
Irmãos, a igreja evangélica, ela é o equilíbrio moral de uma sociedade. Tira a igreja, tira os cristãos do mundo, seja católica ou evangélica, tira do mundo para ver o que sobra. O que é que vai sobrar? Você quer ver o que sobra? Abra a sua Bíblia em Romanos primeiro. Nós vamos ler 2 textos. O que vai sobrar se você tirar a igreja da sociedade? Elimina a igreja é muito radical, a igreja ela é muito fundamentalista, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Então vamos lá, eu vou ler porque eu sei que você não vai ler em casa, então eu vou ler a partir do verso 18, Romanos 1,18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, trocam a verdade de Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, a incorruptível, em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desobedecerem, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Fala aí que eu vou ler um pouquinho mais. Mas o verso 16 diz assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário. Vamos lá, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, maldade, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o que nós estamos vivendo, irmãos, é uma coisa absurda, porque Deus diz que é para um lado, e eles estão dizendo que é para um outro lado. Agora vai a primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24. Aqui tem uma lista de quem não entra no céu, e se você tiver incluído, você ou incluída, depende, você vai para o inferno, isso é fato, porque a palavra de Deus não mente. 1 Coríntios 6, a partir do verso 9. 1 Coríntios 6, 9 é uma lista dos que não entram no céu. Verso 9 diz assim: ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes, olha só, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele coloca uma lista dos que não entram no reino de Deus, e tem vários, e ele disse: é verdade que vocês foram, mas agora não são mais. Mudar, vem uns loucos que dizem aí a Bíblia precisa ser mudada, e aí fica os 2 versos finais que nós lemos da carta de Pedro, ao verso 9 e 10, que ele vai dizer assim: vós, porém, vocês, a igreja é diferente, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja é uma instituição diferente, criada por Deus, que vive para Deus, e ela não vai sucumbir na história. No entanto, a tolerância de muitos religiosos hoje é um perigo, porque é uma perseguição velada. E aí muitos pais, ou avós, ou membros de igreja estão aceitando com naturalidade, ou seja, não vejo perigo, não é problema, mas isso é igual brincar com serpente, é brincar, criar serpente, uma hora ou outra você vai ser picado e você vai morrer. E os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças precisam aprender o caminho da igreja, e eles aprendem conosco, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe, não só no mês de maio, no mês da família, que nós temos batido nessa tecla, mas durante toda a nossa vida cristã, a gente possa induzir e conduzir nossas crianças em direção à adoração coletiva. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos orar. Ó Deus e Pai, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós como igreja bendita do Senhor, e individualmente, ó Deus, que nossos pecados sejam sempre perdoados em Cristo, mas também que a mudança, ó Deus, de atitude seja, ó Deus, notória na vida de cada um de nós, para que o nosso compromisso com a igreja militante, com a igreja visível, seja notória na vida daqueles que estão conosco, para que, ó Deus, sejamos luz e sal e carreguemos os outros em direção à casa do Senhor, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa, para Te adorar em espírito e em verdade, e que nós individualmente, como pedra que constrói para a habitação de Deus, tenhamos, ó Deus, uma vida que marque a nossa sociedade para a glória do Teu nome. Fica, pois, ó Deus, conosco, nos abençoe e tenha misericórdia da igreja contemporânea, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus...